você sobre estrutura de repetição. Então a gente já conversou em momentos anteriores que um programa basicamente ele é uma sequência e dentro dessa sequência eu posso ter decisões e eu posso ter repetições. Então com essas estruturas aí você faz qualquer problema, você resolve qualquer solução para qualquer problema que você tenha pela frente. Então agora a gente queria trabalhar sobre estrutura de repetição, tá? Então veja bem, a primeira delas é o comando for, que na linguagem algorítmica é o comando para. Inclusive você pode ver a nossa playlist aí sobre introdução à programação para aprofundar vários exercícios sobre estrutura de repetição. Então, professor, por que controle na variação? Porque é o seguinte, você vai ter uma variável, essa variável é chamada variável de laço, no caso aqui ela se chama i, ela começa no valor 1, eu quero que ela vá até o valor de i, satisfazendo essa condição aqui, ó, i menor igual a 3. E eu peço que i seja incrementado. O i mais aqui significa i é igual a i mais 1. E aí a gente vai ter um comando console log que vai exibir, ó, o valor de i e i aqui. Então o valor de i é a expressão, a frase valor de i e o valor de i a cada passagem. Então veja bem, i começa com 1, então ele vai exibir aqui valor de i 1. Aí incrementa, i é igual a i mais 1, 2. Aí testa a condição, 2 é menor ou igual a 3, é verdade. Então ele volta e executa aqui, ó, valor de i 2. Incrementa novamente o valor de i. No caso, i é igual a i mais 1, 2 mais 1, 3. 3 é menor ou igual a 3, verdadeiro. O que é que ele faz? Exibe de novo, valor de i 3. Aí incrementa. No caso, i é igual a i mais 1 aqui, ó. No caso, i era 3, passou a ser 4. 4 é menor ou igual a 3? Não. Condição falsa. Então, essa condição sai e ela vai para a próxima instrução. Tá certo? Então, é basicamente assim que funciona o comando for. Veja outro caso aqui, ó. Nome igual a Ana. For vai i igual a 0. Então, o i começa em 0, a variável de laço. Só podia ser j, k, podia, qualquer nome que você quiser. E a condição i menor ou igual a 2. E depois que ele fizer a ação aqui dentro, ó, ele incrementa aí. Então a primeira coisa aqui, começa com 0, console logo, nome de i. Então ele está usando aqui, que a gente vai ensinar depois, a ideia de array, né, ou de vetor aqui. Então o índice 0 aponta para esse A maiúsculo aqui. Ó. Então ele vai exibir nome, que é o conjunto todo, índice 0, no caso A. Ele incrementa o i passa a ser 1. Então ele aqui no caso vai testar. 1 é menor ou igual a 2? É. Então continua. Então o que é que ele faz? Console nome de 1. Nome de 1 é n. Então vai mostrar agora a letra n. Aí o que é que ele faz? Incrementa aqui. No caso vai, e era 1 passa a ser 2. Aí no caso 2 é menor ou igual a 2 é verdadeiro. Condição verdadeira ele vai colocar nome de 2. Nome de 2 é esse aqui, ó. 0, 1, 2. É A. O A minúsculo. Então ele vai exibir o A minúsculo. Aí incrementa o I, que é feito pelo I mais aqui, ó. No caso, i é igual a i mais 1. Então, ele passou a ser 3. Condição testada. 3 é menor ou igual a 2? Não, falso. Se for falso, ele sai aqui. Tá certo? Então, essa variação da variável de laço determina a continuidade que é avaliada nessa condição aqui. Tá? Olha o outro exemplo aqui. Ó. Soma igual a 0. Variável i igual a 1 e i menor ou igual a 10, incrementa aí. Então a primeira coisa que ele faz aqui é o que? Inicializa o i com 1 e testa. 1 é menor ou igual a 10 é verdade. Então soma é igual a soma mais i. Então somou o número 1 aqui. Ó, tá? Aí no caso, por que inicializou a soma com 0? Porque o 0 é elemento neutro da adição. Aqui no caso a gente quer somar os números inteiros de 1 a 10. Então no caso ele incrementa aí. I é 2. 2 é menor ou igual a 10? É. Então some. A soma era 1. Mais 2 aqui, 3. Então, guarda 3 na variável soma. Testa, incrementa. No caso, vai ser i igual a 3. 3 é menor ou igual a 10? É. E assim ele vai, incrementando e somando, incrementando e somando. Quando ele chegar em 10, ele vai somar o 10 aqui e vai incrementar o i. E passa a ser 11. 11 é menor ou igual a 10? Falso. Então, parou aqui. Então, aqui a próxima instrução podia ser, por exemplo, exiba o valor de soma, que seria de 1 a 10 a soma dos números inteiros de 1 a 10. Outro exemplo aqui um pouco mais complexo, mas a gente não deu a ideia de array ainda, mas só para você ter uma ideia. Ele faz o quê? Ó, veja que S1 é igual a hello e S2 é uma string vazia. Então ele vai pegar em S2 aqui e acumular o quê? Sempre as duas letras iguais de índice i. Ó. Começou com 0, então pega o H, então ele soma H mais H e joga
na nova variável que é S2. Então ela vai ter no primeiro momento HH aqui, ó. Aí incrementa o I para 1. Então ela vai pegar agora o E. Então ela vai colocar E mais E e acrescentar em S2. Isso aqui seria a mesma coisa de S2 igual a S2 mais isso aqui. Tá? Então ele vai colocar EE. Aí incrementa o I aqui, ó. Passou a ser 2. Então vai pegar o L. Então ele bota 2 L's aqui, ó. Aí testa, 2 é menor ou igual ao tamanho. No caso, essa função length aqui calcula o quê? O comprimento de S. Então no caso aqui é 0, 1, 2, 3, 4. Então ele vai sempre comparar o I até o limite lá. No caso aqui, menor do que S length, que é 4, ele vai pegar até 3. Né? Então 0, 1, 2, 3, 4 aqui. No caso é 5, né, o comprimento. Então ele vai chegar até a posição 4 aqui. E ele vai somando e tal. Então é basicamente isso aqui, ó, 0, 1, 2, 3, 4. E ele vai transportando para S2. Na saída S2 é o que? É o resultado de hello com as letras duplicadas. Tá? Então este é o comando for. Professor, quando é que eu uso for? Eu uso for quando eu sei precisamente quantas vezes eu vou repetir. Tá? Então, ó, eu quero somar os números no intervalo de 1 a 100, os inteiros. Eu quero escrever na tela 20 vezes a palavra olá e coisa do tipo. Então, eu sei precisamente quantas vezes eu quero repetir, eu uso o comando for. Tá? Professor, e o comando while? While, escreve while, U-A-I-L, tá? Em inglês, a pronúncia, né? While, enquanto. Então, como funciona? Aqui o controle está na condição. Enquanto essa condição for verdadeira, eu vou executar esse comando ou esses comandos aqui. Ó. Por exemplo, var i igual a 1, enquanto i menor ou igual a 5, faço o quê? Escrevo o valor de i e incremento o valor de i. Então, i passa a ser 2, 2 é menor ou igual a 5, é verdade, escreva 2. Aí i é igual a i mais 1, 3, escreva 3, incrementa 4, 4 é menor ou igual a 5, é verdade, escreva 4, incrementa, i é igual a i mais 1, 5, aí 5 é menor ou igual a 5 escreva 5, i é igual a i mais 1, 6, aí vem para cá, ó, 6 é menor ou igual a 5, não, então ele sai daqui, ó, finalizou, tá certo? Aí nós temos aqui dois comandos aqui que são o break e o continue, que pode ser usado igualmente a Java. A ideia qual é? É forçar sair da repetição, tá? Não é uma prática muito boa, mas só para você saber, depois a gente trata isso aí na frente. Então o comando while e o seu exemplo. Existe uma variação do while, que é o quê? É o do while. O que é o do while, professor? É que ele faz pelo menos uma vez, ele só testa no final. Aqui vai igual a 1, alerte i, e é igual a i mais 1. Então, i menor que 10. Então, ele vai fazendo e vai sempre testando no final. Então, quando o i chegar em 10, ele escreve 10. Aliás, quando chegar em 9, ó, chegou em 9 aqui, ele apresenta o 9, aí ele faz i igual a i mais 1, 10. Então, como a condição aqui é i menor que 10, ele já sai, ele não volta, fim. Então, ele só vai escrever aqui de 1 a 9. Professor, se eu quisesse que fosse, continuasse aqui, tá certo? Então aqui eu teria que ser o quê? Menor que 11, para ele fazer os 10 primeiros números. Então você tem que ficar de olho nessa condição aqui. Quando ela for verdadeira aqui, tá certo? Ele continua, senão ele para, tá? Então o comando while aqui, tá bom? Então são os comandos de repetição do JavaScript para você testar. O for, eu conheço a variação, eu sei o intervalo que eu quero trabalhar, e o enquanto eu quero trabalhar numa condição ser verdadeira. E o do e while é uma situação rara, tá? Que eu quero forçar que faça pelo menos uma vez. Tá ok? Beleza? Então curta aí, se inscreva, dá uma força aí para o nosso projeto. Grande abraço!